A importância da diversidade cultural na comunidade lusófona. Era uma manhã qualquer na pequena cidade de Alvorada. Mas para Clara e seus amigos, a aventura estava prestes a começar. O sol brilhava intensamente, mas havia algo no ar. Uma tensão quase palpável, como se os ventos sussurrassem segredos antigos. Alvorada sempre foi marcada por suas histórias misteriosas. As casas, com suas fachadas desgastadas, pareciam guardar mais do que pintadas e telhados. E ali, no quintal da velha casa abandonada do Sr. Almeida, um mistério estava prestes a ser revelado. Olhem! O que é isso? A exclamação de Tomás fez os outros pararem. A curiosidade imediata tomou conta do grupo quando Clara puxou o que parecia ser um pedaço de metal enferrujado. Com um pouco mais de esforço, tiraram debaixo da terra um pote enferrujado coberto por folhas secas. A curiosidade se transformou em excitação à medida que descobriram que o pote estava cheio de balas. Mas não eram balas comuns. O cheiro azedo e a aparência ressecada logo revelaram que aquelas guloseimas estavam podres. Vai ser engraçado mostrar isso para os outros, disse Ana, rindo, ainda ignorante do que estavam prestes a descobrir. Mas Clara teve uma sensação estranha. Algo naquele pote a fazia sentir um arrepio na espinha. As balas pareciam desbotadas, quase como se o tempo tivesse parado ali. Quando ela desviou o olhar, viu os rostos de seus amigos, iluminados pela curiosidade. Mas não pôde deixar de pensar no desaparecimento de Lúcia, a jovem que sumira há anos na cidade. Aquilo a fez gelar. Vocês se lembram da história da Lúcia? Perguntou Clara, subitamente séria. Os murmúrios pararam. A história a respeito da jovem, com vestígios de dor, ainda ecoava entre os moradores. Clara não sabia muito, mas havia sempre rumores sobre o paradeiro dela. Os adultos falavam sobre isso em voz baixa, como se o próprio nome fosse um tabu. Sob a pressão da lembrança, Clara decidiu que precisava saber mais. Se essas balas forem relacionadas a ela, pensou. Foi então que viu seu pai, um ex-policial que passava horas no porão, os olhos envolvidos em um misto de tristeza e desespero. Ela sentiu um nó na garganta. Que segredos ele estaria escondendo sobre aquele caso? O encorajamento para seguir a verdade estava misturado com o medo do que poderia descobrir. Assim, naquele mesmo dia, Clara e seus amigos decidiram investigar. Eles se esgueiraram pela cidade, perguntando aqui e ali, mas cada resposta trazia uma nova camada de desconfiança. Os adultos pareciam nervosos. Conversas caladas se interrompiam ao vê-lo se aproximar. Olhares nervosos eram trocados. A tensão estava crescendo e a sensação de que algo estava muito além do que imaginaram começou a pesar. A cada pista que encontravam, Clara via mais claramente a sombra de seu pai pairando sobre a história. Mesmo com a pressão acumulando, Clara estava determinada. Ela queria desvendar a verdade, mas à medida que se aprofundava, o medo transmitido pelo pai crescia e sua necessidade de aprovação tornava-se um peso. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se juntar e a possibilidade de que o culpado estivesse mais perto do que imaginavam a aterrorizava. No fundo, Clara sabia que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. A vida na pequena Alvorada nunca mais seria a mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A vida na pequena alvorada nunca mais seria a mesma. Clara sentiu o peso da dúvida em seu peito. Cada pista havia os levado a um lugar mais escuro do que imaginavam. Eles olhavam uns para os outros, sussurrando, cada um tentando decifrar as emoções que borbulhavam. O que mais haviam escondido? Para onde mais essa investigação os levaria? Naquele instante, um grito cortou o ar. Era Ana, que apontava freneticamente para uma sombra que aparecerá perto do velho carvalho, na entrada do parque da cidade. O grupo se virou em uníssono. O coração de Clara disparou. O que estaria acontecendo? A adrenalina levou em um sprint em direção à fonte do barulho. Ao se aproximarem, a visão que se apresentava era de tirar o fôlego. Um homem, que Clara reconheceu de imediato, estava em pé, parado, os olhos arregalados e a respiração acelerada. Era o pai dela, mas algo estava terrivelmente errado. O rosto dele, normalmente sereno, estava pálido como a morte. Clara sentiu um frio na barriga. Papai! A voz dela mal saiu. Temida, o que você está fazendo aqui? Ele não respondeu, apenas olhou para o grupo, a expressão um misto de choque e desespero. Todavia, um segundo depois, algo se rompeu dentro dele. O homem se virou abruptamente. E o que aconteceu em seguida deixaria todos em estado de choque. Voltem! Ele gritou, num tom que Clara nunca tinha ouvido antes. Não se aproximem, é perigoso. E em uma fração de segundo, ele se virou, o olhar apagando-se de seu rosto, como se algo profundo e sombrio tivesse sido invocado. Uma mulher se aproximou pelas sombras, mas não era uma qualquer. Era Lúcia. Com os olhos fixos em seu pai, como se estivesse transpassando sua alma. Clara não conseguia acreditar. As balas, o mistério, tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo, não fazia sentido. Lúcia estava ali, bem diante dela. Mas por que parecia tão despalpável, vazia? O pai de Clara ficou rígido como uma estátua, o rosto agora se contorcendo em dor. E, de repente, gritou, não! Lúcia! Não! A angústia na sua voz cortou o ar. Pai, o que está acontecendo? O desespero se acumulava dentro de Clara. Ela queria entender, mas cada palavra que saía da boca do pai parecia levar mais perguntas do que respostas. Os amigos estavam paralisados, absorvendo a cena, a realidade se desintegrando ao meu redor. Você não sabe, Lúcia exclamou, uma mistura de tristeza e fúria, mas suas palavras pareciam malditas por um segredo que Clara ainda não entendia. Você não entende o que ele fez. As palavras dela a atingiram como um golpe. O que ele fez? O que estava escondido sob aquela camada de mistério? Agora, aquele símbolo de segurança que era seu pai se tornava um vetor de terror. No momento em que Clara deu um passo à frente, buscando uma resposta, uma mão fria agarrou seu pulso. Era Tomás, que a puxava para trás.
Cuidado, Clara! Não se aproxime dele! Ele! Mas a voz de Tomás saía de sua boca como um sussurro, abafada pela tensão que pairava. O caos dentro dela era intenso. Uma tempestade de emoções. Lúcia estava de volta. Mas quem era realmente? O que a ligava ao seu pai? E o que fazer agora, após a chocante revelação? As peças estavam em movimento, e Clara sabia que um passo em falso poderia levá-los a um perigo maior. Era uma linha fina entre a verdade e a mentira, e Clara estava prestes a atravessá-la. Clara sentiu o mundo desabar ao redor dela. Lúcia estava lá, mas as palavras que saíram de sua boca a deixaram paralisada. O que ela queria dizer? O que o pai havia feito? O coração de Clara estava na garganta, pulsando com um ritmo descontrolado. Momentos antes, tudo parecia claro, mas agora, a neblina da dúvida a envolvia. Papai, o que ela está falando? A voz de Clara ecoou, mas soou distante, como se ela falasse de um lugar muito longe. Um buraco negro que engolia tudo. O olhar de seu pai se desviou, como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Ela queria que ele a olhasse, que dissesse que estava tudo bem. Mas a expressão dele parecia perdida, uma mistura de dor e culpa. Clara, não! Tomás a puxou para trás, mas ela resistiu. Lúcia a encarava, os olhos vazios, como se ela estivesse presa em uma tormenta. E Clara queria entender. O ambiente se tornara opressivo. A sensação de que algo explosivo estava prestes a acontecer pairava no ar, pesada e grotesca. Você não sabe! Lúcia repetiu, a voz dela subindo em desespero e raiva. Ele escondeu! Ele sempre escondeu! O desespero de Lúcia penetrou em Clara como uma faca afiada. E a cada palavra que ecoava, a verdade parecia mais distante e, ao mesmo tempo, mais próxima. O que seu pai escondia? E então, o inesperado. Do nada, um grito. Uma voz conhecida. Lúcia! Era a mãe dela que aparecera correndo, pálida e ofegante. Clara ficou paralisada. O tempo pareceu desacelerar. O rosto de sua mãe expressava um terror profundo. E a imagem de sua mãe se contorcendo de medo foi como um soco no estômago. Como você pôde fazer isso? A pergunta vinha carregada de dor, e Clara viu seu pai murchar, a expressão dele se desfazendo. Você culpa ele? Você não sabe! Lúcia disparou, as palavras saindo como estalos. A culpa não é dele, a culpa é sua. Você a trouxe para essa vida. A tensão era elétrica e Clara sentiu seu coração se apertar. O que estava acontecendo ali? O que significava tudo isso? Clara, você não pode ouvir isso. A voz de sua mãe tremia enquanto ela se colocava entre Lúcia e eles. Saia daqui! Venham! Mas foi tarde demais. Clara estava em choque. Ela sempre pensou que a verdade a libertaria. Mas agora parecia que a revelação a aprisionava ainda mais. Não! O grito de Lúcia cortou o ar. E um instante depois, a cena se transformou em caos. O chão sob eles começou a tremer. O velho carvalho, testigo de tantas histórias, começou a estalar. Uma sombra se ergueu entre os ramos. Uma forma indistinta, coberta de folhas secas, surgindo das profundezas do passado. A sombra começou a se materializar, revelando-se como uma figura familiar. Era um homem que Clara nunca esperaria ver. Pai! Ela gritou, mas a voz soou como um eco distante.
perdida na avalanche de emoções. O pai de outra dimensão apareceu do nada, tal qual um espectro. Ele olhou para Lúcia e então para sua mãe, e Clara percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. A verdade que sua mãe tentava esconder, o passado que seu pai insistia em calar, tudo isso se entrelaçava como uma teia de mentiras e segredos. O ar ficou pesado e Clara estava prestes a perder o controle. Foi tudo por sua causa. O grito de sua mãe ecoou novamente, desta vez com uma ferocidade que fez as árvores estremecerem. Você nunca deveria ter voltado. O choque, transmitido nas palavras da mãe, desencadeou um turbilhão de lembranças. Sentimentos de traição e amor se entrelaçando. Clara olhou para os amigos. Suas expressões eram de puro horror e confusão. O mundo que conheciam, a pequena alvorada, estava desmoronando aos seus pés. Os olhares se cruzaram, e em um instante a união inocente de amigos se desfazia na turbulência do segredo revelado. Ela não sabia mais em quem confiar. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem era sombria e distorcida. Clara tomou um passo atrás, sentindo-se perdida em um labirinto de verdades e mentiras. Qual era o custo de descobrir a verdade? E o que ela custaria a todos ao seu redor? Não, você não pode! Clara tentou gritar, mas a tempestade de emoção e revelações tomou conta. A última linha havia sido cruzada, e o futuro agora estava envolto em sombras. As respostas estavam ali, mas as perguntas apenas começavam. E Clara sabia. Esta história estava longe de acabar. Clara estava imersa em um turbilhão de emoções. Os gritos, o caos, a presença fantasmagórica de Lúcia. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Sua mente girava, tentando decifrar tudo o que acabara de acontecer. O passado estava prestes a ser exposto de uma maneira que jamais poderia imaginar. A figura familiar e sombria que tinha surgido, com traços semelhantes ao seu pai, parecia estar flutuando entre as sombras do carvalho. "Pai!" gritou novamente, mas a palavra soou mais como um lamento, um apelo desesperado. Era como se um véu estivesse sendo levantado e o que surgia por trás dele não era nada além de pesadelos ocultos. "Você não pode estar aqui!" Lúcia gritou, seus olhos se arregalando em terror. "Você não deveria ter voltado!" A frase cortou o ar como uma faca, reverberando na mente de Clara. "Do que você está falando?" A confusão dominava. Num movimento súbito, a forma se materializou mais. Era uma sombra de um homem, mas não era seu pai. Era o filho do homem, que tinha sido incriminado pelo desaparecimento de Lúcia. Clara se lembrava da história. Um inocente, injustamente acusado. Uma onda de raiva e confusão percorreu seu corpo. Você é quem?" perguntou Clara, sem saber se desejava uma resposta. "Por que você está aqui?" "Por quê?" "Tudo que você acredita é uma mentira. A voz do homem era sombria, mas tinha um toque de raiva disfarçada de dor. O que aconteceu com Lúcia não foi o que a sua mãe diz. Não foi o que seu pai lhe disse. A verdade é muito mais feia." Nesse momento, seu pai começou a tremer, o rosto coberto pela sombra. "Não!" Ele protestou, a voz quebrada, como se estivesse
lutando contra correntes invisíveis. Você não deve contar a ela. A súplica dele ecoou de maneira descontrolada, quase abafando o peso da revelação. Ela precisa saber. Ela deveria saber a verdade completa. O homem avançou e Clara sentiu que tudo ao redor dela desmoronava. Lúcia não desapareceu. Ela foi levada, mas não foi sem motivo. Uma comoção de sussurros tomou conta do grupo. Tomás, que ainda segurava Clara, soltou a mão dela. Os amigos estavam em choque, os rostos brancos como papel. O velho Carvalho parecia mais uma testemunha impotente daquela revelação calamitosamente agourenta. Levou? Clara sentiu seu coração acelerar. Levou como? A cada palavra uma nova camada de verdade se desdobrava. Vamos, diga! Ele a levou porque a sua mãe... Ela fez um acordo. Um pacto. O homem respirava apressadamente. A voz quase inaudível sobre o cacarejar de emoções à sua volta. Nunca deixei isso escapar. Mas ela queria salvar seu pai. O que aconteceu com Lúcia era o preço. Hoje, ela voltou para cobrar. O mundo parou por um segundo. A ideia de sua mãe fazendo um acordo. Clara olhou para a face da mãe, paralisada, os olhos cheios de medo e desespero. Não, não é verdade! Sua mãe disparou, a voz elevada em um tom de desespero que cortou mais fundo que qualquer lâmina. Clara! Você conhece sua mãe. Sempre fiz melhor, sempre! Isso não é verdade. Mas foi você quem nos colocou aqui. O homem avançou, apontando com uma mão trêmula. Você estava tão desesperada que não percebeu que Lúcia estava se tornando parte disso. Clara mal conseguia respirar. A tensão era quase apalpável. Olhar para a mãe, antes protetora, agora parecia como olhar para uma estranha. A raiva, as acusações, tudo misturava-se com a dor. O quê? Você! O que isso significa? O que aconteceu com Lúcia? E o que o seu pacto realmente custou? E então, uma luz intensa e súbita explodiu do interior do Carvalho. Clara fez uma rápida oração em silêncio, esperando que, quando essa luz se apaziguasse, as respostas viriam. Mas, ao contrário disso, a cena que se desenrolou a deixou em estado de choque. Uma mão esquelética emergiu do tronco da árvore, envolvendo-se ao redor da figura do homem. E Clara compreendeu, horrorizada, que quem quer que estivesse ali não era uma mera sombra, era parte do destino de Lúcia, parte do que estava preso ali do lado de fora. E em um instante, tudo mudou novamente. A luz pulsou e fez a escuridão recuar. E a revelação que deveria trazer respostas só trouxe mais perguntas, lançando Clara para um abismo sem fundo. Ela não sabia em quem confiar. Não sabia o que era verdade ou mentira. Tudo havia mudado. E um novo mistério estava diante dela, mais sombrio e aterrorizante do que qualquer coisa que pudesse imaginar. A luz intensa e súbita que irradiava do carvalho parecia absorver toda a escuridão ao redor, mas também revelava um cenário ainda mais confuso e aterrador. Clara estava paralisada, sem saber se deveria correr ou ficar. Seu coração disparava e a expressão de terror em seu pai a fez sentir um nó na garganta. O homem que havia aparecido, o espectro do passado, parecia estar se conectando a algo muito mais profundo, algo que Clara mal podia entender. Mas a cada segundo que passava, a tensão aumentava enquanto a luz pulsava. Era como se o próprio árvore estivesse se contorcendo,
revelando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. E então, no meio do clamor, um novo grito ecoou. Mas não era de Lúcia, era de sua mãe. Clara, não! Você não pode acreditar nele! Sua mãe estava quase em combustão, a voz arrastada pela dor e pelo desespero. É tudo uma mentira! Contudo, cada palavra soava vazia em meio à revelação que se desenrolava diante deles. O homem espectral finalmente deu um passo à frente e a luz do carvalho iluminou seu rosto. Clara deu um sobressalto. Ele tinha características que lembravam seu pai, mas sua expressão era outra. A intensidade naquela face, marcada pela tristeza e raiva, tornou-se uma luz que revelou uma verdade ainda mais chocante. Você é mais próxima do que imagina, Clara. Ele disse, a voz reverberando como um eco da própria história. Você é parte disso. O pacto que sua mãe fez foi com você em mente. O mundo abalou sob os pés de Clara. O que ele estava dizendo? Ela não conseguia processar as palavras. Olhou para sua mãe em busca de um sinal, uma explicação. Não, isso não pode ser verdade! Clara gritou, sua voz se perdendo nas sombras do carvalho. Por que você está dizendo isso? O que aconteceu com Lúcia, então? O homem continuou. Lúcia era parte do plano! O que você tem que entender é que sua mãe fez escolhas. A vida de Lúcia foi trocada pela sua proteção. Aquela declaração performava a função de um soco no estômago de Clara, que se sentia como um barco à deriva. Você mentiu para mim! A voz de Clara saiu forte, mas sulcada de confusão. Era impossível. Como você pôde fazer isso? Como você pode... Eu a protegi. A intensidade das palavras de sua mãe cortou o ar. As expressões ao redor eram um reflexo de puro pavor. Eu fiz isso por você. Eu nunca poderia deixar que você tivesse o mesmo destino. Mas a história dela colidia com a de Lúcia. O que realmente havia acontecido? Clara começou a sentir que a verdade era mais sombria do que havia imaginado, e a linha entre o bem e o mal se desfazia sob seus pés. E então, em um súbito movimento, uma tremenda força pareceu surgir do interior do carvalho. A árvore sacudiu seus galhos como se estivesse se libertando de um peso profundo. Algo se partiu. Uma espécie de espírito ou mago de um tempo que não era nem seu rompeu-se. E no centro disso, Clara viu um rostinho que ela conhecia bem. Era ela mesma, mas mais nova. A jovem com um sorriso inocente embutido no rosto. Uma Clara que nunca havia sentido a dor daquela história. Clara, socorro! A imagem ecoou. E seu próprio olhar mirava de volta com desespero. Isso é impossível. Clara mal conseguiu gaguejar. A revelação a cortava em pedaços. É claro que a história não podia ter um outro desfecho. Era como olhar para um espelho quebrado. A verdade não apenas a condenara, ela a tornara parte de tudo, de cada mar de segredos e mentiras. Então, como num estalo, tudo aquilo começou a entrar em colapso. A sombra, a luz, o passado do presente. Tudo misturando-se numa tempestade de revelações. Clara sabia que não poderia apenas ficar ali presa entre memórias e sombras. Ela precisava entender. Ou o que restaria dela se perderia entre as brumas de um passado, que não era só de outros, mas dela também? O futuro era um enigma desenhado por traumas e escolhas que nunca deveria ter feito.
E no fundo, Clara percebeu que cada decisão importava. Ficou a pergunta: quem você realmente é quando as verdades se transformam em mentiras? A resposta estava muito mais distante do que qualquer um poderia imaginar, flutuando entre o passado e o presente. E Clara sentia que estava prestes a cruzar uma linha final entre o familiar e o desconhecido. Clara estava imersa em um turbilhão de emoções. Os gritos, o caos, a presença fantasmagórica de Lúcia. Era como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Sua mente girava, tentando decifrar tudo o que acabara de acontecer. O passado estava prestes a ser exposto de uma maneira que jamais poderia imaginar. Você é parte disso. O acto que sua mãe fez foi com você em mente. As palavras do homem ressoaram na cabeça de Clara, ecoando como um tambor. Ela olhou para sua mãe em busca de uma explicação, mas a expressão dela era um labirinto de dor e vergonha. O ar estava pesado e a luz do carvalho piscava, como se estivesse prestes a desabar. Clara estava prestes a perguntar mais, quando de repente o estrondo ensurdecedor cortou o ar. Todo o chão tremeu sob seus pés e os amigos de Clara gritaram, cercados pelo pânico. Então algo emergiu. Uma rachadura se abria na terra, como se o próprio solo estivesse se revoltando. Clara olhou para baixo e viu uma sombra se deslizar para fora, como se estivesse liberando algo que estava preso há muito tempo. As raízes do carvalho pareciam se contorcer e a fumaça começava a subir. Não! Clara, saia daqui! O grito de seu pai foi um alerta, mas era tarde demais. A sombra se materializou, transformando-se em um espectro conhecido. Era Lúcia, mas não a Lúcia que Clara lembrava. Seus olhos brilhavam, mas havia uma escuridão profunda refletida neles. Ela avançou em direção a Clara. Você não deveria ter descoberto, Clara. Agora é tarde demais. A voz dela era uma mistura de dor e fúria. O que estava acontecendo? Clara sentiu um nó na garganta novamente. Mas antes que pudesse reagir, uma nova figura surgiu atrás de Lúcia. Um rosto que a deixou paralisada, em estado de choque. Era uma mulher pálida, esbelta, com cabelos longos e escuros. Clara reconheceu imediatamente. Isadora? Clara gaguejou, a mente em frangalhos. Era a irmã mais velha de Lúcia, que todos acreditavam ter desaparecido também. Mas como isso era possível? A realidade se desmanchava diante dela. As duas tinham segredos que você não conhece. Isadora gritou com uma intensidade que cortava o coração. Você não entende que tudo se entrelaça. A vida delas foi sacrificada por causa de um pacto, uma promessa que foi quebrada. E agora você é a chave. O mundo girou ao redor de Clara. O que você quer dizer com isso? A confusão a consumia e a sensação de perigo a fazia querer correr. Mas seus pés estavam colados ao chão. Isadora levou Lúcia e eu não sabia. Era um plano para ficar livre deste destino maldito. O homem admirado revelou. A revelação era um golpe em seu estômago. Mas agora está tudo prestes a mudar. E que vamos fazer com você, Clara? Clara olhou em volta. As expressões de seus amigos eram de horror. O que isso tudo significava? E o que estava prestes a acontecer? Era como se o tempo estivesse paralisado e uma tempestade vinda do passado se aproximava. Parem! Ela gritou.
os olhos fixos nas figuras à sua frente. Eu não sou parte disso. Eu não quero nada a ver com qualquer pacto. Mas sua voz soava pequena, perdida em meio à crescente tempestade. Mas Isadora parecia ignorar sua súplica. Você é a única que pode consertar isso, Clara. Você pode decidir salvar as duas ou condená-las para sempre. A tensão no ar se tornou insuportável. O que Clara deveria fazer? Cada pulmão dela se fechava. As lágrimas escorriam. Então, uma luz azulada começou a brilhar na mão de Isadora. Uma energia incrível. Clara não conseguia acreditar no que via. O ar ficou pesado. O que estava prestes a se revelar ali mudaria tudo novamente. A verdade que pareceu estar tão perto agora se distanciava. Vá, saia enquanto pode! Lúcia revelou com um olhar que congelou o coração de Clara. O tempo estava se esgotando. E Clara percebeu que, seja lá o que acontecesse, escolher não agir significaria uma tragédia ainda mais profunda. A luz se intensificou, e Clara soube que o caminho adiante estava prestes a ser refeito. A escolha estava em suas mãos. Mas o que escolheria? O terror a consumia. Ela não sabia como sair da armadilha que a história agora havia se tornado. Clara estava paralisada. A luz azulada na mão de Isadora lançava uma aura estranha ao redor. O ar estava carregado e seu coração pulsava com força. Você é a chave. As palavras ecoavam na sua mente como um mantra. Mas o que isso significava? A tensão no ar se tornava insuportável. Lúcia olhava fixamente. A raiva queimava em seus olhos, enquanto Isadora parecia cada vez mais determinada. Clara não sabia o que fazer. O que seria necessário para quebrar esse ciclo? Mas antes que pudesse formular um plano, uma explosão de luz rasgou o céu. O barulho foi ensurdecedor. Um eco gutural que fez a terra tremer sob seus pés. E então, algo aconteceu. O espectro de Lúcia estremeceu. Suas feições se distorceram em terror. Não! Ela gritou. E nesse momento, uma fenda se abriu sob seus pés, como se o chão quisesse devorá-la. Clara olhou para sua mãe. Seus olhos estavam cheios de pânico e culpa. Corre! Sua mãe gritou, a voz atravessando a confusão como uma flecha. Mas antes que pudesse se mover, a luz envolveu Clara e seus amigos, segurando-os firmemente, como se a própria energia do carvalho decidisse quem deveria ser salvo. Isadora. Então sorriu, um sorriso frio que lançou um arrepio pela espinha de Clara. Nós sempre soubemos que você viria, disse ela com um tom de satisfação. Tudo isso, Clara, foi um plano, um legado. Os amigos de Clara olhavam, confusos e assustados. Tomás, com a mão tremendo, sussurrou. O que você quer dizer com plano? A voz dele estava marcada pelo terror. E Clara sentiu o aperto no peito se intensificar. Um plano para restaurar a ordem. Isadora continuou. Para que as promessas feitas possam ser cumpridas. A atmosfera parecia pesar mais a cada palavra, e Clara lutava para entender. O que ela significava? Ordem! Clara ecoou, a indignação subindo. Você está falando em sacrifícios, não é? O que você realmente quer, Isadora? Então, num gesto brusco, ergueu a mão, e a luz azulada cresceu, envolvendo todo o local. Clara sentiu seu corpo ser puxado, como se estivesse sendo arrastada para uma tempestade. E nesse momento de desespero, tudo mudou. Uma figura encapuzada surgiu da fumaça.
Clara reconheceu o brilho dos cabelos de seu pai em meio à escuridão. "Pai!" Clara gritou. Mas ele parecia diferente. A expressão dele era de um homem quebrado, seus olhos refletindo uma dor intensa. "Clara, não, você precisa." Mas antes que pudesse completar, a figura de Isadora se virou para ele. "Havia um acordo!" ela gritou, a raiva nas palavras cortando o ar. "Você não pode interferir mais." Clara estava atordoada. O pai que estava envolvido em segredos, e agora Isadora parecia ser a chave para aquele passado nebuloso. O que estava acontecendo? Do que eles estavam falando? E onde estava o amor e a proteção que ela conhecia? A fenda no chão iluminou os rostos, revelando as verdades escondidas. "Você é apenas uma peça, Clara," Isadora disse com desdém. "Um sacrifício necessário para resgatar o que foi perdido." Clara olhou em volta, os olhos cheios de lágrimas. Isso não era um plano, era um jogo de poder. E cada um deles estava preso nele. Um grito agudo cortou a cena. Tudo ficou em silêncio. A expressão de Lúcia mudou. E num movimento rápido, sua mão se elevou. "O destino não está escrito. Você não pode fazer isso." Ela desabou, a intensidade de sua emoção atravessando a sala como um relâmpago. Foi nesse instante que uma onda de energia devassou o espaço, engolindo tudo. Clara viu seu pai e Isadora serem sugados pela luz. E então ficou sozinha. O peso de outras vidas ficou em suas costas. Ela tinha que decidir. "Não, não vou ser parte disso." Clara gritou, a determinação transbordando. O poder que a envolvia tremeu com suas palavras. E a luz se espalhou, revelando uma saída, mas tudo ao seu redor começou a desmoronar. O carvalho, uma testemunha de muitos segredos, tremeu e então, com um estrondo, desabou. Clara estava prestes a cair com ele quando uma mão a puxou para cima. Era Tomás. "Vem!" ele gritou, e juntos eles correram. Mas antes que pudessem escapar, Clara olhou para trás e seu coração gelou. Lúcia estava ali, mas agora com um olhar diferente. E as palavras dela cortaram o ar. "Está apenas começando, Clara. O verdadeiro sacrifício está por vir." E nesse momento, Clara compreendeu que as revelações estavam apenas iniciando e a batalha por suas vidas e pela verdade apenas começava. A dúvida a cercava. Quem era realmente Lúcia? E qual o preço que pagaria para descobrir a verdade? Clara estava paralisada. A luz azulada na mão de Isadora lançava uma aura estranha ao redor. O ar estava carregado e seu coração pulsava com força. "Você é a chave." As palavras ecoavam na sua mente como um mantra. Mas o que isso significava? A tensão no ar se tornava insuportável. Lúcia olhava fixamente, a raiva queimava em seus olhos, enquanto Isadora parecia cada vez mais determinada. Clara não sabia o que fazer. O que seria necessário para quebrar esse ciclo? Mas antes que pudesse formular um plano, uma explosão de luz rascou o céu. O barulho foi ensurdecedor, um eco gutural que fez a terra tremer sob seus pés. E então, algo aconteceu. O espectro de Lúcia estremeceu. Suas feições se distorceram em terror. "Não!" ela gritou,
E nesse momento, uma fenda se abriu sob seus pés, como se o chão quisesse devorá-la. Clara olhou para sua mãe. Seus olhos estavam cheios de pânico e culpa. Carrie! Sua mãe gritou, a voz atravessando a confusão como uma flecha. Mas, antes que pudesse se mover, a luz envolveu Clara e seus amigos, segurando-os firmemente, como se a própria energia do carvalho decidisse quem deveria ser salvo. Isadora então sorriu, um sorriso frio que lançou um arrepio pela espinha de Clara. Nós sempre soubemos que você viria, disse ela, com um tom de satisfação. Tudo isso, Clara, foi um plano, um legado. Os amigos de Clara olhavam, confusos e assustados. Tomás, com a mão tremendo, sussurrou. O que você quer dizer com plano? A voz dele estava marcada pelo terror, e Clara sentiu o aperto no peito se intensificar. Um plano para restaurar a ordem, Isadora continuou, para que as promessas feitas possam ser cumpridas. A atmosfera parecia pesar mais a cada palavra. E Clara lutava para entender. O que ela significava? Ordem? Clara ecoou a indignação subindo. Você está falando em sacrifícios, não é? O que você realmente quer? Isadora, então, num gesto brusco, ergueu a mão e a luz azulada cresceu, envolvendo todo o local. Clara sentiu seu corpo ser puxado, como se estivesse sendo arrastada para uma tempestade. E nesse momento de desespero, tudo mudou. Uma figura encapuzada surgiu da fumaça. Clara reconheceu o brilho dos cabelos de seu pai em meio à escuridão. Pai! Clara gritou, mas ele parecia diferente. A expressão dele era de um homem quebrado, seus olhos refletindo uma dor intensa. Clara, não, você precisa! Mas antes que pudesse completar, a figura de Isadora se virou para ele. Havia um acordo! Ela gritou, a raiva nas palavras cortando o ar. Você não pode interferir mais. A atmosfera se tornava insuportável. O passado, presente e futuro pareciam colidir. E então, em um momento indescritível, o que parecia uma realidade começou a rachar. E Clara viu seu mundo se desfazendo em pedaços. Não! Isso não pode estar acontecendo! Clara gritou. Estava presa em um ciclo de sombras e luzes intensas. De repente, o chão começou a tremer de maneira mais violenta. E uma verdade devastadora, como um raio em céu limpo, cortou o espaço. Oi, Clara. Uma voz conhecida surgiu do meio do caos. Era a própria Lúcia, mas não como uma espectro. Era ela, viva, e seu olhar estava cheio de um desespero. Profundo! Não havia raiva agora, apenas uma súplica. Eu alertei você. Eles não são quem você pensa que são. As palavras de Lúcia a atingiram como um golpe violento. Que ela estava dizendo? Clara sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O olhar de Isadora mudou, revelando um deslumbre de pavor que a contagiou. E então, um tremor ainda maior. Eles sempre souberam. Lúcia gritou, a voz ecoando. O carvalho rangia, como se estivesse ouvindo. O pacto não é o que ninguém pensa. Não somos apenas peças de um jogo. E ali, no auge da revelação, uma luz brilhante envolveu Lúcia como uma aura. E ela começou a vibrar. Clara, a voz de seu pai a cortou. Nem tudo é o que parece. A verdade está mais próxima do que imagina. Ele começou a desmoronar na luz. E no calor daquele momento, tudo ganhou sentido e ao mesmo tempo a confusão tomou conta. Lúcia começou a se transformar, sua figura mudando de forma.
Clara ficou pasma enquanto Lúcia lentamente revelava seu verdadeiro eu. A luz se dissipou e a face dela começou a se distorcer. Era uma caricatura horrível de algo que Clara não podia entender. Não! O que você é? Clara gritou, horrorizada, enquanto o mundo ao redor parecia um pesadelo em movimento. A verdade foi como um soco direto. Você não vai entender, Clara. O riso de Lúcia soou como o mais profundo dos ecos. Sua vida, sua luta, tudo foi escrito. Você sempre esteve servindo alguém maior. E num instante, a figura parou e quem estava ali não era Lúcia, mas sim a essência de algo muito mais antigo e profundo. E enquanto o chão sob Clara se retorcia mais uma vez, a percepção da traição entrou em seu coração como um veneno. Você não pode confiar em ninguém. A verdadeira Lúcia ecoou na mente de Clara e uma onda de emoções cruzou suas veias. A batalha pela verdade está apenas começando. E com isso, tudo ao redor explodiu em uma luz ensurdecedora. Clara estava prestes a perder a consciência quando tudo se apagou. E então, na escuridão, uma pergunta ecoou na mente dela. Quem realmente controlava o destino que ela não escolhera? Clara estava prestes a perder a consciência quando tudo se apagou. E então, na escuridão, uma pergunta ecoou na mente dela. Quem realmente controlava o destino que ela não escolhera? Quando a luz finalmente começou a se dissipar, o cenário mudou radicalmente. Clara se viu novamente ao lado do carvalho, mas agora estava diferente. Uma escuridão espessa cobria tudo, e a atmosfera estava carregada de uma energia inquietante. Parecia que algo estava prestes a acontecer. Algo que alteraria tudo o que ela acreditava saber. Ela olhou ao redor e viu seus amigos, Tomás e Ana, paralisados, os rostos refletindo medo e confusão. Vocês estão bem? Clara gritou, mas sua voz soou distante, como se estivesse presa em uma bolha. Dois não respondiam, apenas a observavam com expressão de horror. E então, de repente, a silhueta de Lúcia surgiu na escuridão. Mas não era a Lúcia que Clara conhecia. Os olhos dela brilhavam com uma luz sobrenatural, e um sorriso malévolo tomava conta de seu rosto. Você pensou que poderia escapar, não é? A voz dela ressoou, profunda e ecoante. Lúcia! Clara perguntou, um aperto no peito. O que aconteceu com você? Eu sempre estive aqui, Clara. Você só não percebeu. Lúcia respondeu com um riso insano. E por um momento, Clara se perguntou se a jovem sempre havia estado dentro dela, aguardando o momento de se libertar. A atmosfera se tornava cada vez mais densa e Clara sentiu sua respiração falhar. Não! Isso não é possível! Você está morta! Clara gritou, desesperada para entender as memórias de conversas em sussurros, de promessas quebradas, tudo a assolava. O que Lucy estava dizendo? Mortos? Isso é apenas uma palavra. O que importa é que eu sempre fui um eco, uma sombra, e agora sou tudo isso e mais. Lucy avançou e a luz ao redor dela começou a girar e a pulsar, criando um ciclo hipnótico. Clara não conseguia se mover. Uma força misteriosa parecia prendê-la ao lugar. E então, em um momento de claridade absoluta, a verdade inesperada e devastadora se revelou. O pacto que sua mãe fez não era só por você, Clara. Era por mim.
Eu sou a verdadeira chave. O sacrifício que nunca foi completo. Você é apenas a peça final do quebra-cabeça. O coração de Clara disparou. Você tá dizendo que eu? A incredulidade e o terror a consumir. Não podia ser. Não podia. Uma onda de risadas grotescas ressoou. Sim, agora você entende. O que resta em mim precisa de você para se completar. Para libertar o que está preso nas sombras. Lúcia estática e a luz que a cercava começou a se contorcer, revelando formas que pareciam dançar fora de controle. Não! Eu não serei parte disso! Clara gritou, a urgência dominando. Mas Lúcia apenas sorriu. Era um sorriso que não parecia dela. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Isadora, que estava em silêncio até então, deu um passo à frente. Você não pode evitar o que está por vir, Clara. Lúcia não é a única com segredos. O que você não sabe é que a escolha já foi feita. Clara sentiu sua mente girar enquanto as palavras de Isadora a atingiram como um raio. Você é parte dela, Clara. Você sempre foi. Ela se aproximou estendendo a mão. Aceite o que você é. Uma onda de dor a atravessou. E Clara ficou paralisada. Era como se um espelho tivesse sido quebrado. O que ela realmente era. O que isso tudo significava? O chão sob seus pés começava a desmoronar enquanto a luz e a escuridão se entrelaçavam. E ela sabia que os laços de sua identidade, de sua família, tudo estava prestes a mudar. Com o coração na garganta, Clara olhou para seus amigos. O que acontece agora? Como poderia escapar da verdade que estava prestes a ser revelada? E mais importante, o que Lúcia e Isadora realmente queriam dela? Não olhe para eles. O casamento no qual você foi trazida é muito mais profundo do que imagina, sussurrou Lúcia, enquanto a luz se intensificava ao redor delas. Clara sabia que deveria resistir, mas o puxão da verdade era forte. O futuro era uma neblina diante dela, uma escolha pesarosa que se aproximava. E naquele instante, a terra sob seus pés começou a se quebrar, a sombra de um segredo muito maior erguendo-se em meio ao caos. O legado do passado estava prestes a se revelar. E a questão que pulava em sua mente era clara. Quem realmente ela se tornaria após isso? Clara estava paralisada, observando Lúcia se contorcer na luz. Agora, uma sombra de uma antiga rivalidade revelada. O peso das palavras de Isadora ainda ecoava em sua mente e a confusão a consumia. Não pode ser verdade! O nó no estômago a prendia, lutando contra tudo que estivera acreditando. A luz azulada pulsava como um coração desesperado. E a atmosfera tornava-se cada vez mais densa. Os amigos dela, Tomás e Ana, estavam à beira do colapso, lutando contra a realidade que se desenrolava à sua frente. Clara fechou os olhos por um momento, tentando reconectar-se com quem ela realmente era. Eu não sou parte disso. Eu decido quem eu sou. Com um impulso, ela avançou em direção a Lúcia. Se você realmente é Lúcia, liberte-se. Não deixe que essa energia te consuma. Suas palavras ressoaram e um brilho intenso surgiu daqueles olhos. Lúcia hesitou e Clara sentiu uma onda de esperança crescendo. Mas Isadora não estava disposta a deixar isso acontecer. Você não pode salvá-la. O ciclo precisa se completar. As palavras dela cortaram o ar. Uma fenda surgiu entre as duas e Clara sentiu o chão tremer novamente sob seus pés. A luz pulsava mais forte, como se estivesse vivos. Clara, magnífica, você era a chave. Ainda é. Junte-se a nós. Lúcia gritou,
sua voz numa mistura de súplica e fúria. Não, não posso! Não vou ser usada, Clara! Retaliou, sua voz firme. A conexão do passado e do presente se confrontavam. A verdade das escolhas que sua mãe havia feito esmagando-a. É como se todo o passado que conhecera estivesse prestes a ruir. E Clara precisava escolher, precisava colocar um ponto final nisso. Com uma determinação renovada, ela estendeu a mão. Lúcia, eu não posso te deixar ser o que você não é. Lute contra isso. Lembre-se de quem você foi. As palavras saíram carregadas de emoção, e assim que saíram de sua boca, algo mudou. Lúcia parecia se lembrar, sua expressão mudando. No entanto, Isadora gritou, seu olhar furioso. Você não entende, Clara. Temos um destino. A atmosfera drenava força. Mas no mesmo instante, a luz brilhou ainda mais forte, desafiando a escuridão. Clara percebeu que a escolha estava nas mãos dela. Nesse momento, tudo se tornou claro. Eu escolho ser livre, ela gritou. A energia ao seu redor respondeu. Uma onda de força subindo. Lúcia finalmente pareceu ouvir. Clara, o desespero em sua voz era palpável, e com isso um eco ressoou. Uma energia renovada que se espalhou, abrindo portas que estavam trancadas há muito tempo. A luz arcana tornou-se um raio intenso, quebrando as correntes que prendiam Lúcia. Isadora gritou de raiva, mas já era tarde. A verdade libertava. Clara viu Lúcia se transformar, não mais uma sombra, mas sim uma jovem cheia de vida. Obrigada. Era tudo o que Lúcia conseguiu sussurrar antes de desaparecer na luz. O carvalho começou a tremer, os galhos quebrando-se enquanto a realidade se reestruturava. Estava finalmente livre, mas a pergunta ainda permanecia. Qual seria o próximo passo? Um brilho quimérico. Clara se voltou para seus amigos. Vamos sair daqui! E juntos, correndo para a saída da sombra. E assim, Clara e seus amigos deixaram a alvorada para trás, mas o eco das escolhas reverberava. A história continuava, e embora novos desafios estivessem por vir, ela sabia que a luta por liberdade e verdade ainda estava apenas começando. Agora que você chegou ao fim dessa história cheia de reviravoltas e mistérios, eu preciso fazer uma coisa essencial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora! Para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa trama. Você está com a gente até aqui? Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que acabou de acontecer. E a última, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão surpreendente. Vamos juntos construir essa comunidade. Não espere nem mais um segundo para fazer sua parte.